pessoas conectadas, pelo que está falando aqui. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Só vou. Eu mandei, cara, muita gente mandou a inscrição. É, eu recebo por e-mail. Ih, acabou de mandar um cara aqui. Puta merda, recebi mais, puta, veio mais 3 caras mandando. Tá, peraí que eu vou. Só vou responder para esses 3 caras aqui. Já Se já quiser. Já tá ao vivo. É só que acabei de receber mais pedidos de inscrição, entendeu? E tipo, tem um sistema automatizado que estava respondendo. Só que como esses 3 caras acabaram de mandar, o sistema não vai responder. Eu só vou responder para eles. caiu todo mundo. Beleza. É, Caiu? pelo menos parece que sim. 7 espectadores. É, mas eu acho que isso aí é de quem tá via Hangout e não via o site, entendeu? É, não via o YouTube. Porque no YouTube é melhor, cara, porque cabe mais gente. Hum. Bom, vamos lá. Tá transmitindo aí, né? Tá transmitindo. Bom, consegui responder só para um dos caras, não consegui responder para os outros ainda. Beleza, vamos esperar 2 minutos, a gente começa, beleza? Beleza. Já pode falar alguma coisa. Pessoal, em 2 minutos a gente já vai começar. A gente já está transmitindo, já tem bastante gente conectada. Eu só estou respondendo aqui de algumas últimas pessoas que perguntaram aqui informação sobre como conectar. E daí a gente já começa, tá? Por isso eu vou pôr um sertanejo aqui. Boa ideia. Tá. Vamos lá que tá complicado aqui. Pronto. Tô vendo aqui já as movimentações na rede social. Beleza. Responder. Responder. Deixa eu ver isso. Beleza. Tá todo mundo conectado, beleza. Com as pessoas que conseguiram conectar. Fala alguma coisa, Balessa. Lá ela quer te ver. Olá. E aí? Beleza, acho que agora as pessoas já estão vendo. Fala mais coisa, Balessa. Fica falando bastante. Bom, eu vou contar uma historinha. João e Maria. Não, eu vou começar a falar já, 9h30, meu. Começar a falar. Esse ano a gente está preparando um H2HC diferente, com temática, Opa! Como é que funciona isso? Explica melhor. Agora começou a falar, né? com decoração, estilo na selva, até por isso que a gente já tem nossa tela lá no YouTube com um logo, algumas coisinhas já como se fosse na selva. A gente está preparando uma coisa diferente, né? Alguns palestrantes já tem palestrante confirmado, mas não pode falar ainda. Opa! E Aí é bom. é bom.
Bom, vamos começar o Hangout? O que você acha? Vamos lá. Beleza. Então, olha só. Pessoal, primeiro de tudo, muito obrigado aí, né, por participarem, por demonstrar interesse. A ideia do Hangout é a gente estar literalmente mais conectado com as pessoas, falar de diversos temas, né? Esse é um primeiro Hangout. Vamos ver como é que vai ser o feedback, se vocês vão gostar, se realmente vai ser bem visto. Mas a nossa ideia é ter, inclusive, temas técnicos, né? Então a intenção é tentar fazer com uma certa periodicidade. A gente ainda não definiu muito bem qual vai ser a periodicidade, mas fazer com uma certa periodicidade. E tem, inclusive, temas técnicos, tá? No Hangout de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a carreira, né, em segurança da informação. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, né? Eu sou um dos organizadores do H2HC. Na verdade, eu estou no H2HC desde a primeira edição. Eu trabalho na Intel com validação de segurança do hardware, né, da plataforma Intel. Especificamente, eu sou responsável por alguns componentes que estão para sair na próxima linha de processadores. Então, vai ter um chip criptográfico, vai ter um container de segurança que permite rodar ferramentas independentemente do sistema operacional, enfim. E eu estou responsável pela validação desses elementos, além do Buzz IOSF, que é um barramento novo criado pela Intel. O Balestra, que está aqui comigo, né, também é um dos organizadores do evento. Eu vou pedir para o Balestra se apresentar aí, Balestra, para quem não te conhece. Balestra. Eu cheguei um pouco mais tarde no evento, né, na organização em si, apesar de ter participado desde o começo. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu vou colocar meu fone só porque a Lara falou que o meu computador está gerando ruído. Pode continuar, Balestra. Bom, eu comecei a organização da organização um pouco mais tarde, né, não tão cedo desde a primeira edição. Alô. Alô? Aí, eu tô te ouvindo, Balestra. Pode continuar, não sei porque você parou. Eu tava falando. Beleza, vamos lá. Deve estar com um pouquinho de lag. Bom, eu comecei no H2HC um pouco mais tarde, né? Não comecei a partir da primeira edição, mas apesar de ter participado em si desde a primeira edição no evento, né, na organização, eu comecei um pouco mais tarde, se não me engano, foi em 2008. Hoje eu trabalho na Cypher, sou diretor de P&D, né, de alguns produtos de segurança que a empresa está desenvolvendo. Então, eu estou à frente desses produtos e também cuido da parte de pentest, análise de vulnerabilidade, análise de código, análise de aplicação, black box, white box, enfim. Todos esses testes de segurança que a empresa faz, eu estou responsável. Então, já fiz pesquisa no passado, publiquei algumas vulnerabilidades, nem lembro que época, acho que em 2004, mais ou menos, 2006. Agora faz tempo já que eu não publico mais nada, né? Apesar de nunca ter parado com a parte de pesquisa. Tem alguns artigos também que foram publicados, pesquisa junto com o Rodrigo, pesquisa junto com o Igor, que a gente vai publicar também. Então, algumas coisas tá para sair. E é isso, assim, num resumo bem resumido, é isso daí. Desde 97 eu estudo a parte de segurança. Em 2002 eu comecei a trabalhar com segurança. Foi quando entrei na faculdade também. Que, bem dizendo, não ajudou em nada na parte de segurança em si. É bom saber que os professores acabam ensinando, às vezes o pessoal programa errado, né? Então é bom de ver que vai ter serviço bastante para a nossa área. Muito bom. Balestra, deixa eu só falar aqui, né, para o pessoal, acho que todo mundo recebeu o e-mail, né? Na verdade, a nossa ideia é que mandem as perguntas todas via Twitter, tá? Então não esqueçam de mencionar o H2H Conference se mandarem a pergunta por Twitter, de preferência usando a hashtag.
Eu quero agradecer aqui já, né, a Laila, né? A Laila está conectada também, pessoal, está assistindo. Vocês devem ter percebido que toda hora eu estou pegando aqui meu celular, é porque a Laila vai mandando aqui para a gente como está o áudio, vai falando sobre as perguntas, vai dando ideias de coisas que a gente deve mencionar. Para quem não conhece, a Laila ajudou aí na organização do HDHC no ano passado, né? E agora ela trabalha com a gente tempo integral, né, na organização do evento. E ela é uma das grandes responsáveis por a gente conseguir parar e ter tempo para fazer esses hangouts, fazer esse monte de iniciativa que a gente está conseguindo fazer, porque com a ajuda dela a gente consegue ter tempo para parar e dedicar mais aí a ajudar as outras pessoas, né? Uma das motivações aí para o tema desse hangout, né, que é carreira, né, em segurança da informação, foi um artigo que eu escrevi, né, no começo desse ano. Na verdade, final do ano passado, né. O artigo, na verdade, eu escrevi a pedido da For Linux, né, então foi escrito no blog da For Linux, e nesse artigo era sobre como aprender segurança da informação de verdade. Né, eu não sei quem acompanhou o artigo, quem não leu, até recomendo que leia, porque obviamente eu gosto da ideia de eu ter escrito e as pessoas lerem, mas o artigo basicamente falava sobre aprendizado de segurança. O artigo falava sobre o que é aprender, como você faz, se certificação tem sentido ou não tem, para aprender segurança. E eu tive vários feedbacks positivos, né, no artigo, mas um comentário que me foi feito sobre o artigo, na verdade foi engraçado, porque falaram assim, tá, mas sem certificação você não ganha dinheiro. E eu falei, bom, o artigo era sobre como aprender segurança e não como ganhar dinheiro com segurança. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei devendo, né, algo sobre carreira para as pessoas, né, sobre como crescer na carreira de segurança da informação. E eu acho que isso é uma coisa que tem tudo a ver, né, o Balestra é uma pessoa extremamente bem sucedida na área de segurança da informação, ele atua hoje como diretor de uma das maiores empresas brasileiras da área de segurança da informação. Eu tive uma carreira diferente em segurança da informação, fui para a área de pesquisa, especificamente em segurança da informação, onde tive cargos de liderança em multinacionais, inclusive nessa área de pesquisa em segurança da informação. Então, acho que tem tudo a ver a gente falar um pouco sobre carreira, né? Então, foi isso que acabou motivando aí esse debate, né? Essa discussão aí. Balé, você tem mais alguma coisa a acrescentar antes da gente começar a pegar algumas primeiras perguntas? Balestra? Acho que já aproveitando essa questão de certificação para ganhar dinheiro, oi, tô aqui. Não que a gente, sim, a gente vê vários casos de pessoal que ganha dinheiro e não tem certificação, né? Então acho que é um ponto válido. Na verdade, assim, uma das coisas que eu sempre digo, né, é que eu não acho que você deve pensar na certificação como a forma de você ganhar dinheiro ou como a forma de você conseguir um emprego. Na verdade, a certificação depende daquele emprego que você quer. Então, por exemplo, eu sou da área de pesquisas em segurança da informação. A certificação CISSP, né, que é uma das mais famosas em segurança da informação, ela, na verdade, para quem é da área de pesquisa, ela é ruim de ter. Porque, na verdade, as pessoas da área de pesquisa não respeitam a certificação. Mas isso não quer dizer que a certificação CSSP é ruim ou que eu critico a certificação. Ela só não serve para carreira na área de pesquisa. Mas ela serve muito bem para uma carreira se você quer ser um gestor de segurança da informação. Então, eu acho que a grande questão é que as pessoas veem a certificação de uma forma errada. Elas não veem a certificação porque elas têm interesse no aprendizado daquele currículo que a certificação oferece. Elas não veem a certificação porque um determinado emprego que elas têm exige aquela certificação. Não, elas simplesmente acham que a certificação é milagrosa. Elas acham que porque elas têm a certificação, elas de repente mudaram de status ou se transformaram em alguém diferente, sendo que elas continuam sendo a mesma pessoa com o mesmo nível de conhecimento, né? O que você acha quanto a isso, Balestra? Concordo, até porque a gente vê várias pessoas, na verdade, querendo tirar uma certificação para um emprego melhor, né? E, na verdade, dependendo do tipo de vaga que ela está querendo correr atrás, é válido, mas, na verdade, a gente sabe, né, que a certificação em si não é prova de conhecimento nenhum. Né? Então,
Tem várias pessoas que têm certificações que não são tão boas, tem pessoas que não têm certificações e são excelentes, e a gente que acaba tendo problema, né, em relação a contratar alguém só pela certificação. Então, acho que a certificação é bem isso que você falou mesmo, na verdade, assim, de vez em quando ela ajuda, mas não é uma prova de nada, né? Obviamente que de vez em quando tem empresas que exigem certificação, então se vai querer aquela vaga naquela empresa em específica, vai ter que tirar a certificação, mesmo sabendo que não vai agregar em nada, né, no conhecimento. Uma das coisas que eu costumo falar também, né, é que todo mundo já fala sobre a grande questão, né, do QI, né, como o QI é importante, o QI sendo quem indica, né. É. A verdade é que o QI, o seu networking, é muito mais importante para a sua carreira do que a sua certificação. Vou citar um exemplo. Quando eu fui chamado para trabalhar na Checkpoint, eu fui chamado para trabalhar na empresa porque viram o meu trabalho numa outra empresa, foi indicado, aí fui chamado para conversa. O trabalho exigia que eu tivesse as certificações Checkpoint, tá? Que eu conhecesse do produto, mas eu não tinha a certificação. Isso não evitou que a empresa me chamasse para conversar e que me falasse, ó, só que se você vier para o trabalho, você, nos primeiros 3 meses em que você está trabalhando, você vai ter que tirar essa certificação. E foi o trato que foi feito e foi o que acabou acontecendo. Tá? Então, se a empresa, mesmo que a empresa exija a certificação de uma determinada posição, não quer dizer que não tê-la vai te eliminar daquela posição. Simplesmente quer dizer que você tem que procurar o que você vai fazer. Você pode ou investir porque você quer submeter para uma determinada posição, então você vai lá e você vai arriscar e vai fazer a certificação porque pode te ajudar, ou você simplesmente tem que ter o QI. Mas a verdade é que o que indica, o famoso networking na área, é a coisa mais importante. E isso eu acho até, Valessa, que é um dos pontos que, assim, que eu costumo falar para quem está começando, que vê as palestras do H2HC, imaginar, o H2HC é um evento extremamente avançado. Né? Eu não consigo acompanhar as palestras. Eu digo que, na verdade, o mais importante é o ambiente, é você estar lá, é você conhecer as pessoas, é você ver os desafios, é você fazer esses contatos. Até mais importante do que as palestras em si, que também, obviamente, são super interessantes. E se não fosse pelas palestras, essas pessoas top da área acabariam não vindo para o Brasil para justamente a gente ter a oportunidade de conversar com elas, né? Exatamente, assim, isso aí eu vivo falando, né, que na verdade é super importante o ambiente do H2HC em si, porque as palestras depois você consegue baixar em vídeo também, se for o caso, isso vai te dar um direcionamento, né, não vai ser em 1 hora de palestra que você vai aprender um assunto novo, né, vai te dar um direcionamento, de repente te mostrar uma coisa nova, mas que vai ter que estudar para se aprofundar naquele assunto, você não vai sair expert do assunto depois de ver uma palestra de 1 hora no máximo, né, então, sim, é super importante essa questão de participar dos eventos em si, né, não só da H2HC, mas, puxa, se conseguir ir na DEFCON é legal, tem sempre um pessoal que é importante, né, tá participando, né, tá junto, e poder também mostrar o seu trabalho, né, às vezes conversar com pessoas que você sabe que tem conhecimento maior que o seu, mas você mostra o que você está fazendo, né, essa pessoa vai te dar atenção, né, não é aquela coisa que, eu não sei nada, a pessoa vai me esnobar, muito pelo contrário, eu acho bem difícil acontecer isso daí, né, pelo que eu vejo, né, o pessoal sempre é bem acolhido, né, em grupos, que muitas das vezes ele mostra que tem um conhecimento, mostra que está estudando, que está seguindo um caminho, né, por menor que seja o conhecimento, mas está seguindo o caminho certo, né, o caminho do estudo, o caminho da pesquisa, o caminho que vai dar um ganho de conhecimento para ele, não um caminho de só querer aproveitar de coisas que os outros já estudou, né, então assim, eu acho que é super importante estar envolvido nos eventos, e a questão de network é fundamental mesmo para querer chegar, né, em posições boas no mundo corporativo, né? Acho que é muito importante mesmo. Beleza, isso que você falou do caminho, eu acho que assim, foi perfeito, né? Eu acho assim, as pessoas às vezes veem, né, discussões, brigas em listas, e assumem que, puta, mas o cara tá sendo arrogante porque ele tá debatendo. Não, na verdade as discussões sempre existiram, faz parte do aprendizado. Eu acho que o mais importante é que não é o conhecimento que você tem, e sim qual o caminho você está escolhendo seguir. Então acho que a grande crítica aí que a gente vê acontecendo com diversas pessoas na área não é se o cara sabe ou não sabe, não é isso que as pessoas estão discutindo. E eu estou falando já justamente puxando essa questão do caminho, Balessa, porque uma das perguntas que a gente recebeu é assim, pergunta, como eu faço para virar um hacker igual a uma determinada pessoa? Né? E aí ela mencionou o nome da pessoa, eu vou preferir não citar o nome da pessoa. Mas a gente sabe que é uma das pessoas mais zoadas aí da cena. E essa pergunta, na verdade, cai justamente na questão, qual o caminho que essa pessoa escolheu?
Né? Ser um hacker ou não ser um hacker não tem tanto a ver com quanto você sabe. Tem muito a ver com o quanto você faz, com o quanto você contribui de verdade para a comunidade, com o quanto daquilo que você descobriu, você divulgou, você compartilhou com outros, né? Eu acho que essa questão é uma questão que é importante de ser lembrada, né? Toda vez que alguém chega para mim e fala assim, ah, mas tal pessoa sabe muito, tal treinamento vale a pena, qual que é o meu comentário? Eu, em geral, não conheço a pessoa, tá? Para ser sincero, muitas vezes as pessoas chegam, ah, me dá uma opinião sobre o treinamento da empresa A ou da empresa B. Eu não tenho uma opinião, eu não fiz o treinamento, eu não sou amigo do instrutor para poder te falar o que o instrutor sabe. A minha opinião sempre vai ser, pega o nome da pessoa e procura o que ela já fez. O que essa pessoa já inovou? O que essa pessoa realmente já criou? O que ela já tentou compartilhar, já tentou contribuir? Eu acho que isso fala muito sobre o caminho que essa pessoa escolheu. E o caminho que essa pessoa escolheu vai acabar indicando o quanto ela conhece. Porque conhecimento, a verdade é que exige tempo. Né? Ninguém com 17 anos vai saber mais do que uma pessoa que estuda exatamente igual e tem uma capacidade intelectual muito similar, mas que tem 30. Não tem nem como exigir isso, certo? Mas o caminho que essa pessoa escolhe seguir indica muito sobre o nível dessa pessoa, né? Uma outra pergunta aqui, Balessi, eu acho que seria interessante aqui você responder. O que você acha que conta mais, certificação ou experiência? E já adicionando essa pergunta, né, que mandaram, a pergunta foi assim, vocês têm certificações? No caso, é fato que vocês são bem-sucedidos, mas as certificações são um divisor de água? Então eu vou deixar você responder aí, Balestra. Bem, eu não tenho nenhuma certificação, né? Então, quanto à certificação, eu não tenho nada. Só tinha aquela antiga lá, que eu até esqueci qual que era o nome. Você lembra? Aquela que fazia pela Da internet, que tinha 24 horas para fazer. NGS Sec. Isso, NGR. S de sapo, NGS. NGS, verdade, NGS Sec. Isso daí era a única que eu tinha e sei lá quando que eu fiz, acho que foi 2007, por aí, era uma prova online ainda. Era bem legal, a prova era legal. Né? Bem poucas pessoas passavam, né? Acho que era índice de aprovação de 4%, se não me engano. Mas era uma certificação legal. Bom, eu acho que assim, eu acho que a experiência conta mais, porque com experiência fica bem mais fácil você, se for necessário, de fato, tirar uma certificação, né, para entrar numa vaga, ou até mesmo se você estiver disputando uma vaga que precisa de uma certificação, mas você conseguir mostrar que tem conhecimento, mostrar que tem experiência, como foi, né, alguns casos que eu já passei, né, e a própria empresa que tem interesse em você e você mostrar esse conhecimento, ela vai bancar para você a certificação depois, porque ela vai saber que você não vai ter dificuldade para tirar aquela certificação. Né? Eu acho que conta bem mais ter experiência e dependendo, assim, né, teve perguntas sobre testes, né, essa parte de hacker, e muitas das vezes o pessoal associa hacker, né, não só com pesquisa, mas com a parte de invasão, querem ter acesso a um monte de coisa, querem invadir um monte de coisa, enfim. Né, eu quero me tornar um pentester, às vezes tem confusão de hacker com o pessoal que faz pentest, enfim. Né, essa parte de pentest também conta muito experiência, né, muita parte prática, né, então eu acho que a experiência conta bem mais do que a própria certificação em si, né, eu não contrataria ninguém só pela certificação, né, eu olharia a experiência, e tanto é que a provinha que a gente faz lá, na verdade, são provas dissertativas que, na verdade, cobra mais experiência da pessoa, né, tem perguntas super abertas, mas para a gente ver qual que é a experiência da pessoa, né, naquele assunto, né, então, assim, a pessoa pode responder seco uma pergunta ou pode ir bem a fundo na pergunta que vai mostrar bem mais experiência, né? Isso daí que a gente busca. Perfeito. Essa pergunta sobre o que conta mais certificação e experiência foi enviada pelo Laércio. Obrigadão aí, viu, Laércio? O Ricardo Longato, está perguntando aqui, mas eu acho que as empresas não dão oportunidade ou nem querem ver se você tem ou não conhecimento se você não tiver certificação. Ricardo, cara, eu vou ser sincero. Existe um ponto, porque pensa assim, a maioria das empresas, né, o processo de contratação é feito por RH. A pessoa da RH, ela é formada em, sei lá, recursos humanos, que é a própria área dela, ou uma área administrativa, não numa área técnica. O que ela tem de informação para conseguir separar o joio do trigo? Nada, certo? Então, obviamente, se a vaga estiver tendo milhares de pessoas submetendo para aquela vaga, o normal vai ser o quê? Que ela vai ter que criar um critério para poder eliminar. O critério que vai eliminar é, tem faculdade ou não tem? Não tem, elimina.
Tem mestrado ou não tem? Não tem, elimina. Enfim, PhD ou não tem? Elimina. Depende da vaga, depende do critério. Algumas vão colocar certificações, outras vão colocar outras coisas. Mas esse está o erro. Você não tem que querer se candidatar a uma vaga através do que o RH está dizendo. É muito melhor você conversar direto com as pessoas da equipe, com os donos da vaga. Tá? E assim, eu te garanto, isso sempre é possível. As pessoas estão no LinkedIn, as vagas também estão sendo divulgadas nas redes sociais pessoais dessas pessoas, porque é o normal. As vagas que querem, que exigem uma pessoa com uma alta qualificação, elas em geral vão estar disponíveis de várias formas. E os próprios interessados nessa vaga, os próprios donos dos times, eles também divulgam nas redes deles. Você pode até não conhecer, mas talvez você conheça alguém que conhece. E é aí que entra a importância de você ter essa sua rede de relacionamentos. Porque você vai conversar direto com a pessoa. Assim, por exemplo, eu agora mesmo, né, ontem, a Intel divulgou uma vaga de um estagiário que vai estar trabalhando comigo. Na vaga, a gente está pedindo que o cara esteja fazendo PhD. Só que nós estamos avaliando um candidato que ele acabou de terminar a faculdade. Ele é recém-formado na faculdade. Ele não tem PhD, não tem mestrado, não tem nada. E é um candidato que entrou em contato, que ele tem o conhecimento que a gente precisa, e a gente está levando ele em consideração também. Tá? Então, assim, eu te garanto que o erro não está no RH. Não tenta culpar o RH. É óbvio que eles vão ter que separar o joio do trigo, é óbvio que eles vão usar o critério deles para eliminar, mas o erro está em você, na forma como você está aplicando para essa vaga. No fato de você não querer expandir a sua rede social, o número de pessoas que você conhece, para tentar chegar diretamente na vaga. E muitas vezes também no entendimento do que é o tipo de conhecimento que a vaga pede. Percebe que, assim, até é engraçado nas listas de segurança do Brasil, né, tipo a própria CISP-BR, toda vez que alguém manda uma vaga, todo mundo sai criticando. Ah, porque o cara na vaga pediu tudo. O cara, para poder aplicar para aquela vaga, o cara tem que saber tudo de tudo e ele vai ser júnior. A verdade é que é óbvio, o RH vai pedir tudo. Obviamente ele vai receber um monte de aplicação, ele vai eliminar algumas e tudo mais, e ele vai separar algumas para o próprio time decidir. Saibam que não é o RH que decide. Tá? A decisão é sempre feita o RH mais o time, tá? Que é o time que contrata. Tenha os contatos com o time. Isso é muito mais importante do que certificação e também do que conhecimento, para ser sincero. Tá? Então, o tal do QI realmente vale a pena. Uma pergunta aqui do Alan Balestra. Essa vai diretamente para você, né? Porque o Alan Galvão perguntou aqui. Muitos caras que eu encontrei no mercado são rodadores de ferramenta e acabam tirando gente boa do mercado, que são pesquisadores. Você, como um pentester, Balestra, o que você diz sobre isso? Eu acho que chega uma hora que acaba que essa pessoa que só roda a ferramenta acaba se queimando, né? Assim, eu acredito que pode ser que se engane por um tempo, né? E consiga se virar por um tempo, mas chega uma hora que ela acaba se queimando no mercado, né? E aí, uma vez que queimou, é bem difícil de reverter a imagem, né? Agora, uma coisa que acontece muito também, que a gente vê direto, é alguns serviços que são vendidos, né, rodando ferramenta, né? Assim, às vezes a gente tem, sim, o profissional que, na verdade, usa só ferramenta, né, para fazer uma análise, o que não é legal. A gente sabe que a ferramenta deixa muito a desejar em vários aspectos, desde ferramenta de análise de código, estática, ferramenta de análise dinâmica, enfim. Até a gente tem aí o caso da pessoa que está comprando não saber o que está comprando, né? Então, muitas das vezes as pessoas compram, né? Ele está comprando sim uma análise só de ferramenta, que foi vendido para ele só uma análise de ferramenta, mas ela acha que aquilo lá tá bom, né? Então, assim, eu já vi, na verdade, várias empresas, né, comprando coisas que na verdade não era o que ela esperava, mas ela achou que era aquilo lá que ela precisava. Então, assim, eu acho que tem os dois lados aí também. A gente tem a questão da ferramenta em si, né, para teste de segurança, né, que eu acho que deve ser a pergunta dele, né, mas a gente tem a questão também das pessoas que às vezes está sendo vendido uma análise só com ferramenta para se ter uma ideia. A gente sabe que não é interessante, mas é o que foi vendido, é o que às vezes algumas certificações pedem. Tá, então a gente tem casos que algumas certificações pedem que só roda de ferramenta e a pessoa só precisa daquilo. Nesse caso, você está falando de certificação estilo PCI, certificação, não certificação profissional, mas certificação de empresa, né?
Isso, certificação de empresa, exatamente. Então, assim, às vezes tem empresas que precisam somente de uma ferramenta sendo executada, né? Mas não é mais. A gente sabe que não é legal. Mas eu acho que, assim, o profissional que só roda a ferramenta vai chegar uma hora que, assim, vai cair nessa questão de qualidade. Vai alguém lá, vai fazer um teste, vai encontrar mais coisa do que essa pessoa encontrou, né? Ela vai se queimar e assim vai acontecendo com vários clientes que chega uma hora que ela perde a confiança, no mercado perde a confiança naquela pessoa. E Beleza, aí eu adicionando acho um que pouco aqui também, ainda aproveitando essa pergunta do Alan, né? Porque na verdade nessa ele falou assim, ele comparou o rodador de ferramenta com o pesquisador, né? Eu acho assim, eu gostaria de deixar assim claro para todo mundo que na verdade são dois conhecimentos totalmente diferentes: ser um pentester e ser um pesquisador. Tem vários pentesters que fazem pesquisa, tem vários pesquisadores que são capazes de fazer pentest, mas são duas áreas de conhecimento bem diferentes. Uma coisa é eu ser capaz de testar como a empresa está utilizando softwares, como a empresa implementa softwares que são caseiros, próprios da empresa, como as configurações da empresa estão e como os softwares se interrelacionam, validar processos e etc. para achar falhas de segurança. Outra coisa é eu ser capaz de fazer engenharia reversa num software. São áreas de conhecimento que muitas vezes são mescladas, né? Obviamente, pentesters conseguem fazer pesquisa, alguns pesquisadores, obviamente, fazem pentest, mas não são necessariamente a mesma área, né? Eu acho que a grande questão que o Alan falou sobre o cara só rodar a ferramenta, eu acho que também é uma etapa da carreira do cara. Existem pessoas que estão começando. No começo, você vai rodar ferramentas, certo? Você está aprendendo. Eu acho que a grande questão é ver como esse cara se promove. Muitos caras que só rodam ferramentas tentam se promover como pesquisadores, tentam se promover como pessoas de conhecimento avançado que têm anos e anos de experiência. Aí tá errado, é isso mesmo, Balestra? exatamente. Aí eu acho que tá errado. Acontece também que às vezes algumas empresas vendem isso daí e tem pesquisador que é obrigado a rodar a ferramenta só, né? Então, assim, isso acaba às vezes frustrando até alguns pesquisadores que querem fazer um teste mais avançado, mas o que foi vendido e o que o cliente está precisando é só uma execução de ferramenta, né? Assim, Mas acho eu que acho tem que que avaliar bem, acho que mas até por isso mesmo, Balestra, que eu quis deixar meio claro isso, né? Dessa diferença, porque obviamente, se o cara pode ter todo o conhecimento para poder fazer pesquisa, mas se ele trabalha numa empresa fazendo pentest, no fim das contas ele tem que fazer pentest, né? O tempo para pesquisa vai ser geralmente o tempo spare do cara, o tempo pessoal, como por exemplo, no seu caso, você fez um monte de pesquisa que teve excelentes resultados, que gerou mídia, que gerou até capa de revista internacional, certo? Mas não é o que você é pago para fazer no dia a dia, certo? No dia a dia você tem que fazer pentest e alguns desses pentests que você tem que fazer acabam sendo rodar ferramentas, concorda? concordo. E às vezes o roda ferramenta não acha nada, você já desanima também. Eu imagino, eu imagino. Mas você, eu tô ligado que todos os pentests que você faz acesso garantido. A gente tenta. Bom, Ultimamente já não. já encaixando aqui, Valessa, já que a gente falou sobre isso, né, dos rodadores de ferramenta, do cara que vende uma imagem de que não é a real dele, né, encaixando esses assuntos, o Ferdinando Kahn fez uma pergunta muito boa. Qual que é o peso da ética para os profissionais de segurança da informação? Você quer responder? Não, eu acho que você é o cara. Não, eu acho que isso daí conta bastante, né? Assim, o profissional de segurança de informação, na verdade, tem acesso a muita coisa, né? Queira ou não queira, a gente tem acesso, porque tem que analisar alguma coisa que é super de acesso muito restrito, então a gente vai ter acesso a um ambiente, né, com informações que ninguém mais vai ter acesso, você vai acessar esse ambiente sem pendrive, sem câmera, sem nada, né, para, por exemplo, fazer uma auditoria de código numa aplicação super crítica e que a pessoa não quer que você deixe vazar nada de lá, né, e essa questão de ética conta muito, né, assim, uma pessoa, um profissional de segurança de informação que vai fazer uma análise nesse código, por exemplo, ele simplesmente poderia chegar num lugar desse, né, encontrar 10 vulnerabilidades, reportar 9 vulnerabilidades e guardar uma para ele, né? Então, assim, eu acho que essa questão de ética conta muito para o profissional de segurança de informação, né? Quando vai fazer testes de intrusão também, tem acesso a muita coisa, todo teste autorizado, você tem carta autorizando você a fazer teste, carta autorizando você a invadir a sua rede, muitas das vezes copiar coisas para mostrar numa reunião de apresentação, né, como um POC, né, uma demo do nível de acesso que teve. Então, assim, é um negócio que, assim, essa questão de ética conta muito.
É difícil até você acabar identificando gente sem ética, né? Mas uma hora também essa pessoa é descoberta, né? Seja porque ela vai copiar alguma coisa, vai comentar com um amigo, e na verdade a gente sabe que esse círculo de segurança de informação é um negócio bem pequeno, né? Bem restrito, né? Chega uma hora que a gente acaba descobrindo e aí cai naquela mesma questão de antes, né? Uma vez que se queimou no mercado, aí é muito difícil de reverter a imagem. Pode procurar outra área, né? Vai dar treinamento de campanha de conscientização, essas coisas. Concordo, Valestra. E na verdade eu acho que aí entra mais uma questão, né? Assim, eu concordo que a ética é fundamental, tá? Eu acho que vários pontos do que é ético, do que não é, são debatíveis, né? Um pesquisador encontra vulnerabilidade, ele vende vulnerabilidade para um governo. Isso é ético ou não é? Eu acho que existem pontos da ética que são possíveis de debater, mas existem coisas que não são, não tem como debater. Um cara que ensina uma coisa que ele não sabe, ele é antiético. Um cara que é um rodador de ferramenta, que se promove como um pesquisador, é antiético. Eu acho que tem coisas que não tem jeito de você não ver que não é antiético. Mas eu acho que isso aí reverte para aquilo que a gente conversou um pouco antes, né, Valéria, sobre o caminho, né? Qual o caminho que o cara seguiu? Você vê claramente que tem vários profissionais que eles abrem mão de qualquer ética ou de qualquer conhecimento em troca de tentar ganhar dinheiro. Só que esse dinheiro, na minha opinião, é curto prazo, né? Ele é um dinheiro que, na verdade, primeiro que eu duvido que seja tanto dinheiro quanto alguns desses eu vejo propagando, e segundo que é um dinheiro que não tem futuro. E aí eu queria puxar uma pergunta aqui para você, Vanessa. Quando você pensa em carreira, você acha que a gente tem que pensar no dinheiro agora, no dinheiro daqui 10 anos, 20 anos? Você acha que a carreira é um negócio longo termo, curto prazo? Como você usa para tomar a decisão entre o que você faz agora, o que você vai investir que é para futuro? Como você geralmente balanceia isso? Isso é uma pergunta, assim, é bem difícil até, né? Porque tem essa questão de risco, né? Em você priorizar um ganho de conhecimento agora, ao invés de uma vaga melhor que talvez não vai te dar tanto conhecimento assim. Na verdade, esse conhecimento seu de agora poderia ser usado no futuro para conseguir coisas bem melhores, né? Assim, eu não tenho dúvida que, por exemplo, você deixou algumas oportunidades que poderia te dar bem mais dinheiro num curto prazo para, na verdade, conseguir uma carreira que você acreditava de ter pesquisa e depois acabar virando aí, de repente, um diretor de pesquisa, né? Que aí, a longo prazo, na verdade, te trouxe um retorno bem maior do que aparecia em curto prazo, né? Assim, é uma decisão que assim, a pessoa, na verdade, tem que estar confortável com o salário dela, conseguir pagar as contas, até porque se tiver a pressão financeira, ela não vai conseguir render, né? Isso daí é uma questão que eu também acabo me preocupando com as pessoas que trabalham comigo, né? E comigo mesmo, né? Essa questão de ter uma pressão financeira, a pessoa trabalhar preocupada que se vai ter o dinheiro no final do mês para pagar a conta, afeta diretamente essa pessoa, né? Tanto em conhecimento, né, que ela vai conseguir absorver no trabalho, quanto em produção mesmo. Eu acho que assim, depende muito da idade, depende do que a pessoa está querendo. Se a pessoa quer seguir uma carreira de pesquisa, se quer ser uma pessoa técnica, né, para o resto da vida, né, e isso aí é muito legal, na verdade, né, assim, hoje você pega as grandes empresas, elas têm carreiras que eles chamam carreira em Y, né, que é na verdade você conseguir, né, por exemplo, você pega bancos, ele tem cargo de coordenador, que ele é como se fosse um especialista nível 1, você tem cargo de gerente, que ele é como se fosse especialista no nível 2, você tem cargo de superintendente, que é como se fosse especialista no nível 3. Então, assim, na verdade, esses dois caminhos te rendem o mesmo ganho financeiro, né? Então, assim, hoje, né, ainda mais hoje, né, depois do que a gente tem visto, né, acontecer, essa questão de espionagem e tudo mais, a gente vê que o mercado está dando muito valor para essa questão técnica também, né? Hoje, o profissional de pentest, por exemplo, está valendo bem mais do que se fosse contar aí há 3 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que pensar no que de fato ela quer, se ela quer que siga uma carreira gerencial, vai chegar uma hora que ela vai ter que mudar de linha, né, do que ela está buscando de conhecimento técnico, mas eu ainda acho que, na verdade, um cara gerencial, ele precisa ter um conhecimento técnico, senão ele vai ser enrolado para os seus funcionários, né? Ele não vai conseguir passar uma credibilidade para os seus funcionários, não vai conseguir passar credibilidade para os clientes, né? Não vai conseguir impor em uma reunião, né, porque vai faltar background técnico para ele. Então, assim, eu acho que, na verdade, o conhecimento técnico é muito importante, até mesmo para a carreira gerencial.
E eu acho que a gente tem que, na verdade, ter um conforto financeiro para a gente conseguir se dedicar naquilo e aí conseguir seguir o caminho que a gente quer, né, tomando uma carreira gerencial ou tomando uma carreira técnica mais para Eu concordo, na verdade, totalmente, Valécio. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com o imediato, né, e se esquecem da figura maior, né, do quanto você vai aprender, do quanto você vai se destacar. Existem empresas, por exemplo, onde você pode trabalhar e seu trabalho vai ser publicado, enquanto outras o seu trabalho não vai poder ser publicado. Tudo isso influencia, porque isso influencia a sua carreira a longo prazo. Né? Então, por exemplo, a área de pesquisas em muitas empresas ela é usada como marketing. Basicamente, você encontra vulnerabilidades, as vulnerabilidades são divulgadas, a empresa ganha crédito porque divulgou, e etc. Seu nome está aparecendo, pode ser legal. Outras áreas, você vai estar desenvolvendo um produto, vai estar desenvolvendo uma tecnologia, que de repente seu nome não está sendo divulgado. Em ambas você pode aprender, mas são visões de carreiras que são diferentes. Eu concordo com o seu ponto. Você tem que se preocupar, óbvio, você não pode estar devendo, você tem que poder comer, você tem que poder se divertir também, você tem que ter uma certa liberdade financeira, mas o aspecto financeiro não deve ser o prevalente na tomada de decisão de uma carreira. E eu posso citar um exemplo, tá? Eu vinha da área de segurança da informação e recebi uma oportunidade para trabalhar na IBM com desenvolvimento. Obviamente, segurança da informação paga mais do que desenvolvimento, né? Eu recebia mais com desenvolvimento. Mas eu aceitei fazer essa troca de carreira porque esse conhecimento em desenvolvimento, internos, sistemas operacionais, etc., eu achava que ia me fazer diferença. E não deu outra. Quando eu saí da IBM, eu voltei a trabalhar com segurança da informação, ganhando mais do que o triplo do meu salário anterior. Então, assim, valeu a pena. Tá? Então, eu acho que as pessoas devem pensar, sim, no conhecimento e devem saber que hoje existe, sim, dinheiro para quem trabalha com segurança da informação e para quem é técnico. Não deixe quem não é técnico te enganar, vir com um papinho de que não pode, de que todo mundo faz tudo. Eu ganho bem, eu tenho uma vida saudável, hoje eu moro no exterior, mas morava no Brasil. O Balestra tem uma carreira saudável, ganha bem, também escolheu uma carreira técnica e, assim, é trabalhando tecnicamente, não é trabalhando com um lado gerencial, apesar da gente ter lideranças de empresas. Que isso é um ponto, tá, Balestra, que eu até queria ver o que você acha. O que eu vejo é que, assim, você consegue, a carreira em Y, de fato, ela existe, mas você sempre vai ter que lidar com seres humanos quando você cresce na carreira, né? Pelo menos o que eu tenho visto em todas as empresas que eu passei, quanto mais você cresce tecnicamente, mais você vai ter que ter os aspectos de liderança. É diferente de você ser um gerente que tem que se preocupar com, sei lá, aprovar reembolsos. Você é um gerente que se preocupa com a liderança técnica, porque você gera mais impacto na empresa. Pense assim, a empresa está te pagando mais, ela quer que você gere mais impacto, e isso você geralmente vai fazer, fazendo com que outras pessoas também trabalhem. E trabalhem melhor, trabalhem mais, enfim. Então, o que eu recomendo para todo mundo que queira crescer, carreira técnica ou não, é que você também tem que desenvolver, sim, o seu lado pessoal. Você tem que saber falar com as pessoas, isso é importantíssimo. Você tem que saber apresentar resultados, porque se você não sabe apresentar resultados, você vai acabar ficando cada vez mais isolado dentro de um determinado time. E isso sim vai afetar o seu crescimento profissional. Tá? Então, conhecimento técnico é importantíssimo, mas saber falar, saber conversar, saber argumentar, saber apresentar um resultado, eu acho que isso também influencia sim na carreira. Você concorda comigo, Balestra? Concordo. Tem até para resumir, né, fechar o assunto, né, uma vez eu assisti uma palestra e que até fizeram uma definição, né, dessa questão de liderança, né, a questão de ser líder, né, na verdade, de resumo que foi dado líder é quem tem seguidores. Não adianta ter um cargo gerencial, mas se na verdade aquela pessoa não confia em você, não dá valor para você, né? Assim, tá um cargo só no papel ou por conta de uma posição, né, no organograma da empresa, né? Essa pessoa acaba que chega uma hora que ninguém mais atura e ela acaba perdendo o cargo porque ninguém confia nela, né? Então, assim, eu acho que é importante você ter um conhecimento naquilo que você está buscando, até para você conseguir ter seguidores e se tornar um líder de verdade, não um líder no papel, né? Legal. Só para pegar e mandar um abraço aí para o pessoal de Uberlândia, que está aí, assim, eles estão numa universidade, primeiro dia de aula, e estão acompanhando o Hangouts. Aula boa essa, hein? Matou a aula. Queria que todo professor fosse assim, ele passasse o Hangout ao vivo, pudesse conversar sobre segurança da informação. Acho que é essencial, né? Tá de parabéns aí o professor da turma, né? Eu acho que essa iniciativa aí de conectar o pessoal das faculdades também é bem legal.
Já puxando mais uma pergunta, Balestra, Wesleyberg Lisboa mandou uma pergunta bem interessante, né? Para quem trabalha com desenvolvimento de software, como agregar segurança de informação a esse conhecimento prévio de desenvolvimento? Bom, que de repente ficou um pouco vago. Ele quer desenvolver coisas de segurança ou desenvolver de forma segura, né? Assim, acho Só que na uma verdade foi correção até aqui, respondeu. desculpa, Balestra, só uma correção. A turma é de Uberaba e não de Uberlândia. Depois vocês É, podem mandar um para lá e para mim também, porque na verdade eu recebi o e-mail e eu esqueci que era de Uberaba. Desculpe a turma, pessoal. Bom, assim, se for para segurança no desenvolvimento, né? Isso daí hoje ainda eu fiz faculdade em 2002, né? E eu acabei fazendo uma faculdade na área de Eita, cortou aqui para mim, hein, Balestra. Não sei se você caiu, se eu que caí. Só um minutinho, pessoal. Estamos tendo problemas técnicos aqui. Eu não sei se fui eu ou se o Balestra que caiu. Alô, alô? Só um minutinho, pessoal. Eu tô achando que foi o Balestra que caiu e não eu. Mas eu tô aproveitando para anotar todas as perguntas que estão sendo enviadas, porque eu tô recebendo um flood aqui de perguntas. Só um minutinho, só um minutinho. Pera lá, deixa eu só ver aqui. Tá, bom, senhores. Quem caiu foi mesmo o Balestra, então eu vou fazer o seguinte: eu vou aproveitar que o Balestra caiu, eu vou começar a puxar algumas das perguntas. Quando o Balestra voltar aqui, a gente vê o que a gente faz para pegar as opiniões dele, tá bom? Porque, na verdade, eu aproveitei para anotar as perguntas, porque eu estou recebendo as perguntas aqui no celular, e lá ela me fludou, né? Ela mandou um monte de pergunta e não conforme eu fui fazendo. Aí acabou ficando difícil de acompanhar aqui. Eu peço desculpa aí para vocês. Aqui a Mariane mandou uma observação que eu achei muito legal, tá? Ela falou assim: da forma como vocês falam, parece que não tem como ser iniciante em segurança da informação, né? O que você faz? Como é que você faz para iniciar na área, né? E isso daí também foi uma pergunta. Como a gente faz para entrar na área de segurança da informação? A verdade é que segurança da informação, não como tem. todas as áreas, tá? Tem as pessoas iniciantes. Ô, Balestra, tudo bem? Bem-vindo de volta aí. Speed. Tá tranquilo. Não, não faz propaganda da empresa que vende o Speed, não. É. Bom, ô Balestra, eu aproveitei, como Continua. cortou sua pergunta no meio aqui, né? Eu trouxe uma pergunta da Mariane aqui, que também foi a mesma do Gustavo Oliveira, né? Da forma como a gente coloca, parece que todo mundo já é avançado em segurança da informação, né? Qual que é a recomendação para você fazer se você quer começar na área, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ao invés de já eu e o Balestra responder, eu vou trazer um comentário aqui do Galeno Gabi. Né, o Galeno Gabi, como vocês sabem, é um líder aí famosíssimo na área de segurança da informação no Brasil, né? Nos ajuda com o Hackers to CSO, né? Que é o painel que a gente faz de debate entre hackers e coordenadores, gestores e diretores de segurança da informação. E o Galeno mandou um comentário muito apropriado. Ele falou assim: o problema não é achar gente com boa em segurança da informação.
O problema é achar gente com base sólida. O que você acha, Balestra? É isso mesmo? As pessoas não sabem nem sequer TI e estão querendo falar de segurança da informação? Eu acho que esse é o grande problema, né? Assim, às vezes, assim, várias pessoas devem perguntar isso aí para você também, né? Puxa, mas por onde que eu começo? Ou o que fazer, né? Assim, qual que é o caminho, o que eu tenho que estudar, né, para aprender? Assim, o que eu vejo, né, bastante, né, que acontece hoje é que as pessoas que hoje estão bem, né, ou que têm um conhecimento mais avançado, normalmente, não é a maioria, mas que tem destaque hoje, veio daquela época onde a gente tinha diversos provedores, onde não se tinha um Google, não que o Google atrapalha, né, mas ele te dá um excesso de informação e, na verdade, você tem uma informação muito pronta já na mão, mas aquelas pessoas que pegou, aquela época que você, para configurar um modem no Linux, por exemplo, era um puta de um sacrifício, né? Então, assim, eu vejo que, na verdade, esse background de rede que o pessoal tinha nessa época, né, esse background de fuçar para as coisas funcionarem, de acabar lendo artigos diferentes de um mesmo assunto, mas porque mudava um negocinho ou outro, e tinha que procurar num Alta Vista, num Yahoo, que na verdade não estava tudo indexado, então, assim, ele procurava coisas e acabava lendo a mesma coisa várias vezes, testava as coisas. Eu acho que, assim, esse tipo de background, né, é um negócio que ajuda muito, né? Essa questão, né, do cara saber TI, né, para conseguir entender bem a questão de segurança, do cara saber desenvolvimento, do cara entender de sistemas operacionais, de como as coisas funcionam por trás dos sistemas operacionais. Eu acho que daí falta bastante, né, ou melhor, isso aí ajuda muito, né, para a pessoa que está querendo entrar na área de segurança, seja ela qual for. E até mesmo essa parte de pesquisa, né, que na verdade você atua hoje mais forte, né? Então, assim, hoje eu acho muito difícil a pessoa que está chegando hoje, obviamente que dá para aprender, mas é muito difícil a pessoa que não acompanhou a evolução, por exemplo, dos mecanismos de defesa, né, conseguir estudar tudo aquilo lá que teve no passado, aquela evolução que antes tudo funcionava, depois, na verdade, começou com a proteção para não ter uma stack executável, por exemplo, e aí surgiram técnicas para bypassar isso daí, então criaram o Return to libc, por exemplo, né, então a pessoa hoje que chega, ela tem esse legado aí que ela deixou de aprender, eu acho que assim, dificulta bastante para a pessoa, né? Assim, a minha recomendação, na verdade, seria estudar essa parte de TI, estudar essa parte de sistemas operacionais, a parte de desenvolvimento, ter uma noção de lógica de desenvolvimento, né? E, obviamente, se conseguir entender como as coisas funcionam, né? E por que hoje está dessa forma, eu acho que seria o ideal, né? Acho que isso isso, daí, né? na verdade, traz É bem o que o Galeno colocou mesmo, é a base, né? É a Então, base, e eu acho exatamente. que é importante, pessoal, dividir em duas questões essa pergunta. Você quer saber como aprender segurança da informação? Isso é uma coisa. Isso daí eu até comentei bastante no meu blog post que eu mencionei no começo desse hangout. Tá, é um blog post que eu fiz no site da For Linux, lá, sobre como aprender segurança da informação, certo? Nesse blog eu mencionei especificamente sobre como aprender segurança da informação. Outra coisa é como iniciar na área de segurança da informação, tá? São coisas diferentes. Aprender, ter o conhecimento, você tem que ter base sólida. Se você quer ir para essa área de pesquisa, você necessariamente tem que aprender com os sistemas antigos e ir evoluindo para os sistemas mais novos. Mas o maior erro que eu vejo hoje, e que eu vivo em listas de discussões tentando combater essa ideia na cabeça das pessoas, é que a pessoa começa uma pesquisa falando assim de posts sobre tal assunto. Ela nem começou a estudar o assunto, ela já está pensando em publicar. Não é isso. A publicação ela vem depois que a pesquisa é feita. Primeiro você faz uma pesquisa. Putz, estou aprendendo sobre um determinado assunto novo. Caramba, você tem que ter aquela motivação, que é a motivação do querer aprender. Essa motivação é muito mais importante e vai te ajudar muito mais a concluir o seu objetivo do que se a sua motivação é só divulgar alguma coisa. E é esse o maior perigo do que tem quando a gente vai atrás e começa a seguir esses caras que nunca fizeram nada na vida e saem falando que estão ensinando sobre exploits, estão ensinando sobre determinados assuntos que eles não sabem nada. Porque a verdade é que eles ensinam a gente a pensar na divulgação ao invés de pensar no fato daquilo que você está aprendendo. E é por isso que acaba tendo aí, você vê um gestor como o Galeno dizendo, o problema dele não é nem achar alguém qualificado só em segurança, é a própria base que falta. Vou aproveitar, já que falamos sobre a base, né? O pessoal de Uberlândia também mandou uma mensagem aqui, dizendo que Uberlândia também está aí.
que Minas apavora e que também estão participando, né? Então, eu falei Uberlândia, corrigi para Uberaba, o pessoal de Uberaba, aliás, mandou uma foto aí, muito legal, obrigado aí de novo para vocês. Eu vou trazer mais umas perguntas aqui, Balestra, que tem a ver sobre isso de como iniciar na área, tá? Então, o Dilson Caproni, ele perguntou quantos anos demora para um profissional se formar em segurança da informação? Puxa, depende muito da área, né, também, né? Aí vai cair muito na área que, assim, a própria segurança da informação tem várias áreas, né? Assim, às vezes a gente acaba até deixando algumas áreas de fora, porque do nosso ponto de vista não são áreas tão legais, né? Não tem tantos hands-on, mas assim, a gente tem a área de segurança da informação, né, muito ampla, né? Desde a parte de gestão de identidade, de repente, poderia ser lá numa área de segurança de informação, até mesmo a parte de pentest, auditoria de código, né, análise de aplicação, a próprio desenvolvimento seguro. De repente, você implantar um SDL numa empresa pode ser uma coisa de uma área de segurança da informação, por exemplo, né, e não uma área de desenvolvimento, né? Um apoio da área de desenvolvimento, sim, mas alguém de segurança. Então, assim, eu acho que depende muito da área que a pessoa está querendo seguir, né? Sim, essa parte de pentest, né, depende de dedicação, de prática, né? Eu recebo alguns e-mails de vez em quando para pessoas que querem, na verdade, trabalhar de graça só para poder ganhar conhecimento, ganhar prática para depois procurar legal nessa parte de pentest, por exemplo, né? Então, assim, eu já vi pessoas que estudou pouco saber muito, né? Estudou coisa de 2 anos e saber muito, né? Assim como pessoas que estudou, na verdade, 5 anos, 7 anos e não sabe muito, na verdade. Ela acaba que sempre usou ferramenta, nunca teve essa questão que o Galeno comentou, nunca teve base, então ela pega um script de um, pega, na verdade, código de outro, pega uma ferramentinha que saiu e vai juntando tudo, às vezes tem resultado, às vezes não, mas não entrega, acaba não entregando um negócio com muita qualidade, né? E acho Então, que assim, também tem essa questão, né? Algumas pessoas elas estão tão preocupadas em falar para os outros o que elas estão fazendo que elas mesmas deixam de aprender, né? Eu acho que cria uma arrogância nelas, porque eu vejo direto, a galera vem querer debater coisas e obviamente o cara tá errado, mas tipo, ele vai mudando o assunto para falar que não tá errado, sendo que estar errado não é um problema algum. Na verdade, faz parte, tá? Faz parte do aprendizado saber a ver que você errou, faz parte do aprendizado você você só debate se você tem dúvida, mas se você tem dúvida, se você não tem certeza, não há mal nenhum em perguntar, né? Eu acho que o grande problema é que as pessoas entram nas discussões afirmando coisas que elas não sabem, aí elas acabam estando erradas, né? Porque afinal de contas elas tentaram entrar na discussão só para aparecer. Só que aí, ao invés de elas assumirem que erraram, elas tentam reafirmar e reafirmar, e na verdade são elas que perdem, porque elas que estão deixando de aprender. Né? Então, acho que isso daí também tem a ver, né, com quanto tempo uma pessoa demora para aprender e outra. Então, a resposta seria assim: não existe um tempo que você demora para aprender. A verdade é que depende de cada um, depende da sua disciplina, da sua metodologia de estudo, depende de uma série de coisas. Né? O Ricardo Longato ele pergunta assim: tem idade para entrar na área? O que você acha, Balestra? eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho Eu acho que que não. para começar a aprender não tem idade. Isso está mais do que óbvio, porque na verdade vai de coisas que dependem de outros quesitos. Por exemplo, quanto dinheiro sua família tem, quanto acesso você teve, se você teve acesso a computador, qual foi sua educação de base. Eu acho que enquanto você é muito novo, você não depende de você, depende mais da sua família, background cultural, ambiente que você é criado, enfim, do que de você mesmo. Mas a partir do momento que você tem a consciência, que você está atrás do aprendizado, não tem idade, você consegue ir atrás da informação, não existe recursos, tá? Pra vocês terem uma ideia, eu consegui meu primeiro laptop depois que eu já trabalhava na área já há anos, que foi quando eu consegui pagar, porque os meus primeiros empregos eu basicamente usava todo o dinheiro que ganhava do trabalho para pagar a condução para ir para o trabalho, porque eu estava aprendendo. Então, assim, eu demorei anos para conseguir ter o meu próprio computador, no computador próprio. Até então, era tudo dividido com a família, ou eu ficava na empresa fazendo, tipo, horas após para poder usar os computadores da empresa. Hoje em dia, menos desculpa ainda, tá? Então, eu acho que não tem idade, depende mesmo de cada um, né? E o Alan falou assim, existe um passo a passo para entrar nessa área? Alan Galvão. Eu acho que não. Depende muito da área que a pessoa está querendo ir, vai ter que seguir um caminho de estudo, né? Mas aí é para cada área, assim, se a gente for falar de diversas áreas que poderiam ter, né? Tem pessoal que só sabe de firewall e de IPS e manda muito bem, né? Isso daí. Tem gente que sabe
muito bem de gestão de identidade, como a gente falou, tem pessoal que sabe muito bem, né, de parte forense, que também acaba caindo na área de segurança. Tem gente que sabe muito bem de pentest de rede e não sabe de aplicação. Tem gente que sabe muito bem de aplicação e não sabe de, né, tem gente que é excelente para procurar falha em código, né, super complicado, né, mas aí, por exemplo, em PHP, que é um código bem mais tranquilo de procurar falha, aí também tem mais chance de ter problema, né? E acaba que não conhece. Então, assim, depende muito da área que a pessoa vai seguir para ter um passo a passo. Assim. Eu acho que isso volta de novo naquela questão do, primeiro de tudo, fundamentos sólidos, né, que o Galeno bem lembrou, né? E aquele que você mesmo mencionou, né? Na verdade, TI já faz parte já abrange quase todas as áreas de conhecimento do ser humano, né? Porque envolve física, química, matemática, TI se mete na área médica, TI se mete com tudo, né? E segurança da informação meio que mexe com todas as áreas de TI, banco de dados, sistemas operacionais, aplicativos, tudo, né? Redes. Eu acho assim, o maior erro das pessoas é porque elas se preocupam tanto com ter crédito, né? Com, eu quero parecer bom em tudo, eu quero ser hacker, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Elas se preocupam tanto com isso que elas acabam esquecendo, né? Que o mais importante é você escolher qual área que você quer seguir. Né? Você quer seguir segurança de aplicações, segurança de banco de dados, segurança de redes, enfim. Defina o que você gosta primeiro. Depois você vai começar atrás do aprendizado nessa área. Você concorda com isso, Balestra? Concordo. É quase igual a medicina, né? Nada a ver, mas é quase igual. Que depois que o cara se forma, ele vai pegar e vai querer ver que área que ele vai ter. Dele, né? Concordo. O Galeno, de novo, né? Galeno, cara, você tá ajudando demais. Obrigado aí, viu? No próximo, na verdade, o Galeno tem que estar aqui com a gente, porque eu acho que tem tudo a ver. A gente tem um líder aí, ainda mais com tanta presença do Brasil como o Galeno, participando. O Galeno falou assim, pelo amor de Deus, né? E foi literalmente isso que ele falou, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se foi pelo amor de Deus. Isso, pelo amor de Deus. Fala pra galera aprender inglês. E galera, mesmo que vocês não acreditem em Deus, aprendam inglês. Sério, eu acho assim, o inglês, ele realmente vai cortar muitas coisas na sua carreira, muitas oportunidades se você não fala, e também vai limitar o seu aprendizado, tá? Muitas coisas, muitos bons materiais estão em inglês. Então, eu acho que o Balessa vai concordar comigo. Balessa, sem ler inglês não tem condição, né? Sem ler, danou, né? Sim, material em português de coisa legal tá bem escasso, né? Assim, a gente está tentando, né, com o próprio H2HC trazer coisa em português, a própria revista também, mas a gente entende que assim, são poucos os lugares que publicam coisas legais que, do ponto de vista técnico, né? Assim, e assim, galera... mesmo. E, na verdade, a questão de falar para oportunidades na carreira é muito legal, e até mesmo para essa questão de network que a gente comentou no começo, né? Você vai num evento, você consegue comunicar com diversas pessoas que seria muito difícil você ter acesso. Você vai evento lá no exterior, também você consegue se comunicar com muita gente, né? Assim, se às vezes não tem inglês, te limita bastante de ampliar o seu network, né? Concordo plenamente. E uma grande questão aqui, só para avisar, a Floripa também está na área aqui, a gente acabou de receber uma mensagem. O cara apela, né? Eu aqui fora de casa aqui tá -2 negativo, tá -2, né? O cara me manda que tá em Floripa. Pô, sacanagem, né? Isso que... Você vir para Bauru que tá quente. Eu achando que o cara tava tipo, mandando na boa intenção, na verdade ele me mandou era para ficar com inveja. Voltando aqui ao assunto, né, Valessa, ainda falando um pouco sobre essa questão, né, de certificação e etc, né, tem várias perguntas que tem a ver. Uma delas foi assim, mandada pelo Danilo aqui, né, a pós vale mais que a certificação? O que você acha, Valessa? Uma pós na área vale mais que certificação ou você acha que nenhum dos dois vale muito? Então, eu acho que assim, após hoje, né, pelo que eu tenho acompanhado, tá meio que deu uma banalizada, né, assim, apesar de eu também não ter pós e nem certificação, né, então assim, até para eu julgar é meio difícil, mas assim, eu vejo muito curso hoje, né, oferecendo, por exemplo, você faz o curso de graduação e faz mais um ano, você já tem uma pós-graduação. Né, assim, isso daí não só para a área de TI em si, né, para a área de informática no geral, mas para diversas áreas, né, então assim,
Eu converso tenho amigos de outras áreas também, trabalhava com pessoas que trabalhavam em outras áreas, que na verdade, assim, eles não queriam, na verdade, fazer pós, eles preferiam estar fazendo um mestrado, porque já achavam que a pós já não tinha tanto valor como tinha antigamente, né, por conta dessa questão de ter virado meio que já um pré-requisito a pessoa ter pós para algumas áreas, né, por ser tão simples conseguir uma pós, né. Então, assim, é óbvio que para algumas áreas é mais difícil, né, tem custo alto, né? Só que, assim, eu não acho que a pós, né, cai nessa mesma questão da certificação. Eu acho que a pós e a certificação, na verdade, caminha junto, né? Eu diria, assim, uma pós-técnica, né, mais ainda para a área que a gente quer. Uma pós-técnica a gente não tem, então, assim, pós mais para um lado gerencial, vamos falar assim, de segurança, e de repente, se o cara quiser ter um gerente para algumas vagas, eu acho que seria interessante, sim, ter uma pós num lugar, né, de nome, com professores, com currículos bons, para conseguir, na verdade, aumentar o conhecimento. Eu acredito que agrega valor, né, agrega aí conhecimento para a pessoa fazer uma pós, mas eu também não acho que para a área técnica em si seja um grande diferencial. Para a área de gerencial, eu acho que seria um diferencial maior. Tá, entendi. Então, basicamente, uma pós pode valer a pena dependendo do que você quer fazer, e o que mais importa é o conhecimento em si, né? De novo, pessoal, a gente não está dizendo, não faça. Faça. Não, muito Tipo, pelo se você pode contrário, eu acho que fazer, é legal. faz. Só que isso não pode ser o seu ponto número um, certo? Isso não pode ser o seu ponto número um. Eu vejo um monte de gente que deixa de estudar, deixa de aprender, deixa de conhecer porque está fazendo uma pós. Tinha que ser o oposto. A pós tem que te gerar conhecimento. Se ela só está servindo para te gerar mais um item no currículo e está te atrapalhando de ter conhecimento, você priorizou a coisa errada. Eu tenho pós, eu tenho mestrado, sou aluno de doutorado. Tá? Então, assim, eu posso falar com razão, com voz da palavra. Eu vivenciei isso. Na pós, eu aprendi muito pouco. Só que eu não deixei a pós simplesmente evitar que eu aprendesse outras coisas. O que eu fazia, eu tentava conciliar. E quando não dava para conciliar, eu priorizava o conhecimento. Eu priorizava o estudo que eu tinha que fazer, em vez de priorizar a pós. Porque isso daí me parecia ser o que iria mais valer a pena e no fim acabou dando certo, acabou se mostrando um bom caminho. Um mestrado é diferente de uma pós, tá? Algumas vezes as pessoas mandam e-mail para mim, eu quero fazer mestrado em segurança da informação, aí o outro cara pega e manda, não, eu quero fazer uma pós em ciência da computação. Então, só para tentar explicar um pouco como isso funciona, e na verdade isso daí é um pouco diferente no Brasil e exterior, tá? A pós, isso que a gente chama no Brasil de pós, na verdade, pós-graduação lato sensu, tá? O mestrado também é uma pós, mas o mestrado a gente chama de stricto sensu, tá? O mestrado, ele foca na questão acadêmica. Então, no mestrado, você vai aprender sobre pesquisa, sobre coisas de base da computação, seja lá ciência da computação, engenharia da computação, enfim, você vai aprender elementos base daquela área de conhecimento geral. Não existe mestrado em segurança. Geralmente o mestrado, assim, existe aquele negócio que é o mestrado profissionalizante, mas que aí já é basicamente uma pós lato sensu. O mestrado mesmo, ele é basicamente uma área do conhecimento humano. Então ele vai ser, sei lá, ciência da computação, engenharia da computação. Obviamente a sua tese pode enfocar a área de segurança da informação. E é o que eu recomendaria se você for fazer um mestrado e quiser seguir na carreira de segurança da informação. Só que depende muito mais do seu orientador, enfim, depende de outros quesitos. Agrega coisas? Agrega. Mas depende mais de você. Não é nenhum tipo de conhecimento que você não poderia ter de outra forma. E não é isso que vai mudar a sua carreira. Então isso não pode ser o foco seu. Isso deve ser uma das coisas que se você conseguir, você faz. Se você não conseguir, você não faz. Mas sempre priorizem o conhecimento. E aí, já trazendo uma outra pergunta nessa linha, né? O Luciano Lopes perguntou assim, fora o CISP, que outras certificações existem aí que são reconhecidas na área de segurança? Bom, também depende, né, de qual é a área de segurança que está querendo ir. A gente tem certificações do próprio SANS, que são bastante reconhecidas, né? A gente tem certificação da Offensive Security, elas são certificações legais até para a parte de pentest, análise de vulnerabilidade, enfim, é legal. Né? Assim, acho que depende muito da área, né? Tem pessoal que vai Já que querer... você trouxe a parte de pentest, Balés, quer falar um pouco da CEIH? Porque daí já responde a pergunta do Alan Galvão, que pediu a opinião sua sobre o CEIH. Bom, vamos lá, eu vou dar uma opinião mais uma vez, pelo material que eu já vi, pelos livros que eu já li, né, do assunto, mas... Assim, a minha opinião sobre essa certificação, né? Assim, eu vi que ela tenta abranger muito assunto, né? Pelo menos as últimas versões que eu tive acesso, né? E assim, a gente tinha
desde a pessoa aprender assembly, né, até coisas super avançadas, isso daí tudo no treinamento de uma semana, né? Então, assim, eu acho que assim, para uma certificação, para, na verdade, um treinamento de pentest, né, ser legal, eu acho que, assim, ele precisa, ter muita parte prática, que é lá que a pessoa vai aprender mesmo, assim. A pessoa ficar na teoria, eu acho que é um negócio muito difícil, né, de se aprender. E, na verdade, acabar focando, né, assim, até cheguei a esboçar um treinamento aqui de teste de intrusão no geral, e, na verdade, o treinamento dava mais de 30 dias, né, assim, mais de um mês de treinamento para aprender alguma coisa, assim, ter um nível de conhecimento legal, assim. Eu acho que, na verdade, uma semana é muito pouco para passar tudo que ele se propõe a passar. A ementa eu acho muito legal, só que eu acho que, na verdade, de repente, poderia quebrar aquele treinamento em vários outros treinamentos para conseguir dar foco, né, e ter um resultado melhor, assim. Acho que essa que é a Balestra, minha opinião. você acha que cai num ponto que geralmente é quando alguém me pergunta a opinião sobre a CI e a CSP, né? E eu digo, assim, eu não tenho nada a criticar. Para mim, a carreira pode ser que não seja boa, mas para outras carreiras, sem dúvida, são boas. Mas eu vejo uma importância numa certificação igual uma CI e a CSP. Ela dá os fundamentos base para permitir que haja uma conversa. É igual quando você vai falar sobre redes, com uma pessoa que não conhece o modelo OSI, né, a diferenciação de camadas. Fica difícil você conversar, porque vocês não estão falando sobre coisas iguais, né? Você fala uma coisa, o cara não tem o conceito. Você fala outra, o cara não tem o conceito. Então, impossibilitaria um gestor gerir segurança da informação se ele não tem o conhecimento que um CISP gera, né? Impossibilita uma pessoa falar sobre segurança de informação com outra se ela não tem o conhecimento que uma CISP dá. Eu acho que a questão é, ele dá um conhecimento base, não dá um conhecimento do topo. O erro está nas pessoas usarem a certificação para quererem falar que são do topo. Quando, na verdade, a certificação só mostra que elas têm a base. Não é que a certificação é ruim, não entendam errado. Ter a base é fundamental. Exatamente. Eu sempre uso uma frase do Botvinnik. O Botvinnik ele foi um campeão mundial de xadrez que ficou como campeão do mundo por mais de 30 anos como campeão do mundo. E o Botvinnik ele era russo. E toda semana ele ouvia na rádio russa as aulas de xadrez básico. E aí, numa reportagem, você pode falar, mas Butvinnik, por que você assiste as aulas de xadrez básico? Você é o campeão do mundo há mais tempo né, na história do xadrez. E a resposta do Butvinnik foi simples. Ele falou assim, se você não sabe bem os fundamentos, como você pode esperar saber bem o que é avançado? Tá? Então, eu acho que o CISP, o CEH, qualquer certificação, quando vocês verem que alguém tem, não é porque o cara é top. Na verdade, isso prova que ele tem o fundamento. Talvez, exatamente, dependendo de como ele escolheu o caminho dele, e isso até é engraçado, às vezes a gente vê o cara escolhendo o caminho de só aparecer, então o que acontece? Ele consegue tirar a certificação e nem o fundamento ele não tem. Ou seja, ele mesmo está deturpando aquela certificação que ele quer mostrar. Então toda vez que vocês verem alguém mostrando uma certificação para parecer que é top, saibam que é porque esse cara não tem nem o mínimo que é aquilo que essa certificação dá. E pensem sempre nisso quando vocês forem tirar uma certificação. Tá? O que você acha, Valesca? Tem sentido? Concordo. E assim, para várias outras áreas, né? Você pega, por exemplo, CCNA, assim, o cara tem uma base de rede, né? Eu lembro que na época era uma certificação bem fácil de tirar, até aquela certificação da CISP, né? Que não tem nada a ver com segurança. Depois você precisaria, se quisesse seguir a área de segurança, eles tinham também uma certificação de segurança, né? Mas só que, assim, é essa questão mesmo, assim, o cara tem a base, ele sabe o caminho, mas não sabe, na verdade, assim, você vai, se quiser aprender de verdade, vai ter que se aprofundar, né? Vai significar que lá o cara tem uma base, dá para você pelo menos começar uma conversa, né? Com certeza. O pessoal de São Paulo mandou aqui que está com inveja dos -2 negativos, dos -2 aqui, porque eles estão derretendo ali lá em São Paulo. Nada para ter inveja, viu, galera? Só para a gente começar a fechar aqui, Balestra, tem mais algumas perguntas aqui que eu gostaria de puxar, só para a gente poder encerrar por hoje aí na próxima a gente vai chamar o Galeno, é isso? Para participar com nós? Bora. Se ele topar. Beleza. Aí a gente vai começar a convidar a galera toda. Ainda falando sobre carreira, e eu acho que essa pergunta tem tudo a ver, não dá para a gente encerrar sem responder essas últimas perguntas. O William Costa trouxe uma pergunta importantíssima. Mas o mercado brasileiro tem vaga para as pessoas? Existe como seguir nessa carreira no mercado brasileiro? Qual carreira? Em segurança da informação. Ele não especificou especificamente qual, mas se você quiser detalhar. Esse aqui é o problema. Bom, conhecendo um pouco aí do que ele gosta de fazer, né, essa parte mais de pesquisa em si, assim, a parte de pesquisa você pode até responder melhor, né, assim, aqui no mercado brasileiro é bem difícil, né,
A gente sabe que, assim, a gente vê, né, a gente se conhece, eu conheço diversas pessoas excelentes, né, que se elas são excelentes pesquisadores de segurança, ou na verdade ela está trabalhando para uma empresa de fora, né, com pesquisa em si, né, trabalhando daqui do Brasil mesmo, que seja, mas trabalhando para empresas de fora, ou então ela está trabalhando em empresas aqui do Brasil, mas fora da área de pesquisa. Assim, é bem limitado a questão de pesquisa na área de segurança da informação aqui no Brasil. Então, assim, se for para esse lado de pesquisa, eu acho que o mercado brasileiro ainda tem que aprender muito, né? Assim, a gente tem mercados bem mais maduros no exterior, nos Estados Unidos, na própria Europa, né? Que os caras sabem o que compram, eles sabem o que querem, eles vão atrás do melhor. Mas, Aqui no Valessa, Brasil, eu acho você que ainda concorda falta. comigo que, especificamente na área de pesquisa, é possível trabalhar de casa, né? Você tem Então, exatamente, que é o diversas que acontece. oportunidades aí, ou trabalhar para uma empresa de Exatamente. fora que também atua no Brasil, né? Exatamente, que é o que foi o que eu comentei, né? Assim, as Perfeito. pessoas que eu conheço trabalham para empresas de fora, né? Ou na verdade as que trabalham, as que eu conheço trabalham aqui no Brasil e não estão trabalhando remotamente para as empresas de fora, elas estão trabalhando não com pesquisa. São excelentes pesquisadores, mas faz isso no hobby, né? Não faz isso na profissão mesmo. Tá, perfeito. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui, né, que também foi enviada, que é assim, tá, e como que a gente mostra a importância de SI, de segurança da informação? Já dado que a gente já falou, o mercado ainda é imaturo, a gente sabe que existe esse monte de informação rolando, né, de gente querendo se pousar como conhecedor. Como a gente faz para agora chegar na nossa empresa e mostrar a importância de segurança da informação se a empresa ainda não sabe? Bom, assim, eu acho que assim, nos últimos anos a gente tem visto, né, se falar muito de segurança, né? E tinha um amigo meu que falava uma coisa que eu concordava com ele, que na verdade o pessoal só compra segurança se na verdade tem medo. Então, assim, se a pessoa não está com medo e está se sentindo segura, ela não vai gastar com segurança, né? Então, assim, salvo raras exceções, a verdade é isso daí. Eu acho que no mercado de hoje, né, se falando aqui de Brasil, né, assim, hoje tem um grande vendedor da área de segurança da informação, que é o Snowden. Na verdade, ele acabou sendo o maior vendedor da área de segurança da informação. Então, assim, hoje as pessoas vê que precisa de segurança da informação, né? Porque assim, elas se sentiram, todo mundo se sentiu muito vulnerável, né? Com o que aconteceu, com as invasões, com o tipo de acesso que teve, com como as coisas acontecem, né? Então, assim, hoje eu vejo que a área de segurança da informação, né, hoje está bem mais fácil de você mostrar, né, a necessidade de uma segurança da informação do que no passado, né? Assim, Ô, antes você Balestra, conseguia mostrar com medo. você acha que isso daí também não volta no ponto que a gente discutiu no começo, onde eu mencionei que é importante você também saber se comunicar? A verdade é que muitas pessoas só pensam nos aspectos técnicos e se esquecem que segurança da informação tem uma gama de coisas que influencia. E em qualquer empresa vai ser isso. Eu acho que todo gestor, né, quer o melhor para a empresa dele. Ele quer, de alguma forma, que a empresa tenha mais lucro, que a empresa dê um resultado melhor. Obviamente, ele gostaria que a empresa fosse segura, nem sempre ele vai entender ou ter essa visão. Eu acho que saber se comunicar, saber falar dos problemas é importante. E aí entra de novo a grande questão das certificações. Se o seu gestor não é capaz de entender o mínimo da segurança da informação, ou se você, como gestor, não consegue passar para a empresa o mínimo sobre segurança da informação, porque não existe o baseline para a compreensão do que está sendo falado, ou, de duas uma, ou você realmente tem que melhorar os seus argumentos, você tem que saber se comunicar melhor, e aí é fácil você ver, é só você ver se no seu dia a dia você, em geral, é uma pessoa que se argumenta bem, é uma pessoa que consegue se comunicar bem ou não, ou você tem que sair dessa empresa. Essa empresa não é a empresa certa porque ela não está na maturidade necessária para isso. Eu acho que o que o Balessa falou do Snowden, né, de todas essas denúncias, acho que hoje em dia todo mundo entende que existe um problema, existe uma ameaça, e entende a importância. Casos aí que provam que as empresas ignoraram e estão pagando preço. Você vê o incidente da Target, né? 110 milhões de dados de cartões de crédito vazaram. A gente está falando de metade da população dos Estados Unidos. Né? É um negócio absurdo, assim, a quantidade é absurda, é impensável. Né? Então, essas empresas vão aprender. Só que talvez não seja a hora. Então, ou você tem paciência e espera a hora, ou você muda de empresa. A verdade é que não tem muita opção quanto a isso. Né? Eu acho que é importante a gente citar aqui, Balessa, que o governo brasileiro também está fazendo a parte dele. Né? Eu vejo muita gente criticando cegamente, aí, sem entender as iniciativas, né? Mas o Cid Cyber, né? Ele tá fazendo várias coisas interessantes, ele está tentando conectar mais.
o governo, a indústria e as Forças Armadas, né? Ele está tentando criar iniciativas para incentivar a indústria, para que a indústria contrate também, para que os talentos brasileiros trabalhem para empresas brasileiras, mas tudo isso são passos que vão demorar. Uma opção, para quem não quer esperar, é sair do Brasil, né? Exatamente. E até para exemplificar essa questão de medo, né? Assim, muitas empresas às vezes procuram a gente para fazer teste de intrusão, e eles pedem, na verdade, assim, os gestores, né, por conta da empresa não dar muita importância para a segurança, apesar dele estar lá dentro, né, assim, e na verdade ele não seguiu esse caminho que você citou de repente mudar de empresa, né, mas ele quer de fato mostrar a importância. Às vezes as empresas acabam contratando a gente para fazer teste de intrusão e assim, o que ele pede é assim, mostra sangue, né, assim, porque na verdade ele quer mais que mostre sangue mesmo para poder fazer com que esses gestores aí se sensibilizem com a área de segurança, né? Então, assim, às vezes é uma maneira que eles conseguiram, aí que eles acharam, né, encontraram para mostrar a importância da área de segurança, né? Mostrar que dá para extrair um monte de informação da empresa, por exemplo, para aí sim conseguir budget, né, conseguir dinheiro para a área e alavancar a área. Você só pode fazer isso se você for internamente na empresa, se as pessoas certas estiverem sabendo, enfim, né? Exatamente. Não, assim, um gestor de segurança correndo atrás disso daí, né? Tá. Uma coisa, Balestra. Tanto o Éder Ferreira quanto o Ricardo Maia, né, mandaram aqui uma pergunta, né, para ver, na verdade, tipo, para ver se eles entenderam bem o que a gente está falando aqui. E a pergunta é assim, dos dois é bem similar, é basicamente assim, conhecimento em profundidade ou conhecimento genérico? O segredo para aprender é se aprofundar em uma coisa, se especializar ou não? O que você acha, Balestra, quanto a isso? Eu acredito que tem que aprender em profundidade mesmo. Assim. Na verdade, ele pode ter um conhecimento genérico para saber qual a área que ele vai querer seguir, né? E para, na verdade, assim, muitas das coisas são ligadas também, mas assim, ele vai ter que escolher uma área e se aprofundar. Vai ser muito difícil você encontrar um especialista em teste de intrusão, por exemplo, um especialista em forense, né? Assim, as duas áreas exigem muita dedicação para você acompanhar as coisas novas, acompanhar. Né, assim, na verdade, assim, eu trabalhei nas duas áreas, né, assim, trabalhei com a área de forense e hoje trabalho com a parte mais ofensiva, né, resolvi uma diária, mas, assim, é muito difícil conseguir acompanhar as duas áreas, né. Se manter atualizado, se manter no top da linha das duas é quase impossível, né. Eu acho que, assim, para responder essa pergunta, eu acho que tem que deixar muito claro que, assim, genericamente, você tem que conhecer os fundamentos. Você tem que conhecer os fundamentos da segurança da informação. Isso você tem que saber. Você tem que saber a diferença entre um algoritmo simétrico e um assimétrico. Você tem que entender basicamente como redes funcionam, como alguns protocolos de rede usados por todo mundo funcionam. Você tem que entender um pouco de como os aplicativos funcionam, os sistemas operacionais. A base é genérica, você tem que ter um conhecimento genérico. Mas aquilo que você atua, você tem que ter um conhecimento profundo. Eu acho que esse é o grande erro. Muita gente quer ter conhecimento de tudo, e aí o cara começa a se perder no que ele está aprendendo, porque ele não se fundamenta muito forte na base. Então a base genérica, aquilo que você faz, aquilo que você atua, aí sim você faz em profundidade, né? Uma pergunta aqui do Fabiano existe uma certificação para a área de pesquisa? Fabiano, eu vou te falar bem assim, não existe um pesquisador que não consegue mostrar o resultado de uma pesquisa dele, né? Porque a pesquisa tem que gerar resultados, certo? Então, a verdade é que a certificação da área de pesquisa é o trabalho apresentado. O cara divulgou um paper sobre a técnica que ele criou, o produto que ele participou do desenvolvimento foi lançado, ele tem como provar que ele de fato participou da associação daquele produto, né? Porque eu vejo um monte de cara falar, trabalhei, sei lá, numa das Big Four aí de TI. Trabalhei nela por X anos e participei de N projetos, mas ninguém nunca confirma. Não tem nenhuma prova de que o cara realmente fez aquilo. Isso não é um pesquisador. Tá? O pesquisador sempre tenta lançou, ou que ele consegue mostrar que o produto foi lançado, ou que de alguma forma ele está associado com a participação naquilo. Essa é a grande certificação do pesquisador. Então, para quem está começando, né, e se você quer ir para a área especificamente de pesquisa, a minha recomendação é o open source. É isso. Faz seus códigos, publica suas pesquisas, certo? Lembra, você não faz o seu código para pesquisar. Você faz porque você está se divertindo. Você pesquisou, você fez um negócio legal, publica para os outros. Isso sim vai contar bastante para você, tá? Só para você ter uma ideia, quando eu entrei para trabalhar na IBM, era com desenvolvimento software livre. Eu não tinha uma certificação em Linux. Nenhuma, nada. Eu simplesmente tinha um monte de projeto open source. E a IBM foi lá, me viu os meus projetos, foi lá, me chamaram,
e eu fui trabalhar nisso, e aí continuei lançando softwares open source, e acabei entrando na área de pesquisa cada vez mais profundamente, até conseguir, de fato, trabalhar com pesquisa em segurança da informação, né? Você quer trabalhar com exploits? A mesma coisa, você não precisa começar com os difíceis. Começa fazendo os capture the flags da vida, começa pegando um exploit que alguém publicou a falha, mas não publicou o exploit, ou tem um POC, mas o exploit não funciona corretamente. Começa fazendo pequenas melhorias, pequenas contribuições, que com o tempo isso daí acaba aparecendo, né? Eu acho que, assim, até para exemplificar essa questão que você colocou de dentro, que aconteceu com você dentro da própria IBM, né, assim, hoje a gente vê muito em órgão de governo, né, assim, porque é muito difícil eles conseguirem contratar a pessoa certa com a forma que os concursos são feitos hoje, né, assim, eu concordo que tem que ter concurso, mas na verdade eu concordo que a forma que está sendo feita, né, não é uma forma que está selecionando as pessoas corretas, né? Então, assim, a gente vê, na verdade, as pessoas andando internamente dentro dos órgãos, né, porque ela sabe um pouquinho de segurança ou sabe uma coisinha, ela acaba migrando para a área porque é difícil esses órgãos conseguir contratar pessoas específicas para isso, né? Então, eu acho que, assim, essa questão é uma questão válida também. A pessoa conseguir publicar coisas e conseguir fazer coisas além do seu trabalho, né, além do que é o normal dela, vai conseguir fazer com que ela se alavanque para as outras áreas também, mesmo internamente. Danessa, eu queria puxar mais algumas perguntas aqui. Eu sei que a gente já está mais do que estourado no tempo, mas, cara, tem muita pergunta boa. Gustavo Oliveira mandou uma aqui, ainda sobre o assunto de pós-graduação, né? Ele queria saber, uma opinião, pós-graduação em segurança da informação, fazer presencial ou à distância? Então, assim, eu acho que em termos de aprendizado, né, obviamente que tem matérias que você precisa, nessas questões de dinâmica de grupo é importante, né, para pessoas que, na verdade, a gente até comentou a questão de ser pós-graduação mais por lado mais gerencial. Eu acho que é importante esse contato com pessoas, né, assim, considerando uma questão, uma carreira mais gerencial. Agora, além disso, né, assim, eu acho que perde muito a questão à distância, a questão de networking também, né? Por mais que você vai acessar, de repente, um ambiente que vai ter aquelas pessoas no chat, alguma coisa, eu acho que é muito importante aquilo lá que a gente comentou já, o QI, né? Assim, é importante você estar num ambiente onde você conhece as pessoas te conheçam, e isso daí, na verdade, vai fazer uma grande diferença lá na frente. Então, assim, eu se tivesse que optar, optaria por uma questão presencial e não Gustavo, remota. eu acho que, na verdade, a decisão é baseada no seguinte. Primeiro de tudo, você tem condição de fazer ela à distância, mas, ao mesmo tempo, continuar com seu nível de aprendizado? Essa é a primeira pergunta. Dá para você fazer ela presencial e continuar aprendendo da forma como você aprende? Continuar fazendo seus projetos, seus estudos e etc.? Porque o mais importante é o conhecimento, no fim das contas. Então, vamos imaginar que a presencial não atrapalhe no seu conhecimento, né, no processo de aprender outras coisas fora da pós. Se ela não atrapalhar, aí tem vantagem de ser presencial, né, porque você faz as amizades, todos esses relacionamentos que o Bolé está dizendo. Se, no entanto, você não tiver uma opção, se você não conseguir, se ela for te atrapalhar, porque sei lá, você tem que viajar, você perde tanto tempo para chegar, que não vale a pena, que ela atrapalha outros estudos seus, aí vale a pena você ir para remota, né? Eu acho que a grande questão é essa, é você ver o quanto ela te atrapalha ou não sendo presencial. Mais do que se preocupar se tem valor ser presencial ou não. Presencial tem essa vantagem, a questão de você conhecer as pessoas. Muitas das pessoas que se formaram na pós comigo até hoje mantêm contato comigo, algumas são minhas amigas, outras são colegas. Fiz projetos para empresas de algumas delas que se formaram, acabaram sendo promovidas, etc., acabaram me contratando para fazer projetos. Então, assim, o networking, lembre-se, é sempre importante. Mas se isso for atrapalhar o seu aprendizado em si, não vai por essa ideia, né? O Danilo Clemente, Balestra, perguntou do Capture the Flag. Desculpa, te atrapalhei? Não, só aproveitando esse item aí em relação a pós, né, presencial ou remota, né? Eu até acabei vendo, assim, eu li tem um tempinho um artigo, na verdade não vou nem saber citar a fonte aqui, mas na verdade ele falava exatamente isso daí, e falava que o pessoal de RH não dava muita importância se a pós era feita de forma remota ou de forma presencial. Então, assim, depende muito do seu objetivo também, e todas essas questões que você falou de condições, né, financeiras, de condições, né, físicas, né, de espaço, enfim, se a pessoa vai conseguir fazer presencial ou remoto, tem essa questão do network, mas em termos para se passar no processo seletivo, e se fosse daí que é a ideia que a gente já falou também, questão de conhecimento,
né? Então, assim, para RH tem uma diferença, para ele não muda muito. Legal. Uma outra pergunta aqui, ó, Balessa, o Danilo Clemente perguntou aqui se a gente planeja Capture the Flag para as futuras conferências, né? Danilão, vou aproveitar para lançar aqui, ó, uma novidade de primeira mão, tá? Novidade de primeira mão. Pouca gente está sabendo dessa novidade. Vai aí especial para você, tá, Danilo? E todo mundo que estiver conectado aí. O Capture the Flag esse ano da HC vai ser organizado pelo Facebook. O que você acha? Espera coisa boa ou não? Espero que sim, né? Mas enfim, vai ter Capture the Flag de novo esse ano na H2HC. O Capture the Flag esse ano vai ser organizado pelo Facebook, tá? Nós vamos em breve anunciar isso daí oficialmente, com todos os detalhes de como vai ser a participação e etc. Mas já é algo que está fechado. O Balessa, o Eduardo Neves, né, o nosso grande amigo ETH0, ele fez uma pergunta muito boa aqui, né? O ETH0 aí, galera, para quem não sabe, ele está desde a primeira H2HC aí. Ele perguntou aqui... Tava na primeira e tava no nosso quarto. Tava na primeira e na quarta, agora tá devendo aparecer de novo, né? Ele tava no nosso quarto. Ele explica muito porque ele parou de vir. Ele mandou aqui: como vocês veem a valorização do profissional de segurança da informação que tem perfil mais técnico do que gerencial no mercado brasileiro? Eu vejo como excelente. Também acho. Eu não acho que é mais valorizado, para ser sincero aqui. Brincadeiras à parte, tá? Eu não acho que é mais valorizado. Eu acho que existem os mercados, né? Os locais onde você vai. Você vai num lugar, você conhecer muito de computador, você é o cara famoso. Você vai num jogo de futebol, você saber muito de computador, você é o nerd. Né? Então, eu acho que tudo depende muito do local onde você está, dos meios em que você conversa. A H2HC ela é um evento feito para os técnicos. Nós temos o H2CSO, né, que é um debate entre os técnicos e os gestores, né, que é o objetivo de aproximar aí os tomadores de decisão, mas a gente está preocupado com as questões técnicas, né, e talvez por isso que tudo que a gente acaba falando, acaba divulgando, tem mais a ver com as questões técnicas. Mas eu não acho que o técnico é mais valorizado, eu acho que ambos têm o espaço deles e cada um tem que fazer por merecer o seu espaço, né. O que eu vejo é muito gestor querendo dar uma de técnico. O que você acha, Balestra? Isso tem mesmo. Isso acontece bastante, né? Não concordo. E eu acho que aí vem a pergunta do Gilson Caproni, né? Ele falou assim, empresas que não têm o SCI como negócio exigem profissionais que saibam de tudo e que, na verdade, não são especialistas em nada. É difícil, não é? É bem difícil, né? Assim, a gente tem empresas que dão maior importância e empresas que dão menor importância, né? Principalmente a parte da indústria acaba dando menos importância, né? Que a gente vê de maneira geral, né? Ô, Balessa, mas você acha que aí entra de novo aquela questão de, vamos lá, você não é a sua empresa, né? O que você aprende, o que você conhece é diferente do que a sua empresa faz ou deixa de fazer ou deixa de querer, né? Eu acho que assim, sim, obviamente, se sua empresa exige que você seja um generalista, você não vai conseguir se especializar em nada do que aquilo que a sua empresa quer. Isso não quer dizer que você não possa escolher uma dessas áreas e estudar mais e aprender mais e depois, posteriormente, sair dessa empresa e ir para uma que desse valor, né? Eu me lembro que eu prestei consultoria, né, para uma grande seguradora, né, do Brasil. Na verdade, eu diria que acho que é a maior seguradora brasileira, né, que não é banco. Não vou falar o nome da empresa porque não vem ao caso. O meu chefe nessa empresa, até hoje, um grande amigo meu aí, né, Balessa também conhece, o Júlio, né, e a gente conversava muito sobre isso, porque o trabalho era chato, a verdade é essa, tinha um monte de coisa, um monte de problema, diversos tipos de problema, mas o que eu fazia? Enquanto eu estava resolvendo todos os problemas, todos os apagar-fogo que tinha, eu escolhi alguns para aquele problema resolver perfeitamente. E com isso você começa a mostrar o seu resultado também para a empresa. Então, obviamente, vai depender da empresa. Eu tive a sorte de ter um chefe que conseguia ver isso e valorizava isso, e acabou dando certo. Mas, de novo, se tudo que você faz é pro bem da empresa e ainda assim a empresa não está te vendo, talvez seja na hora de mudar de empresa. Simplesmente isso, né? Exatamente. Uma outra pergunta que veio aqui muito boa é assim, as empresas estrangeiras procuram profissionais brasileiros? Procuro. Muito, na verdade. Hoje para 2 empresas brasileiras. Né? Trabalhei até hoje para 2 empresas brasileiras. Então, assim, as empresas estrangeiras procuram muito o brasileiro. Pensem assim, ó, o Brasil não tem problemas comerciais com nenhum país. A gente é amigo do Irã, é amigo dos Estados Unidos e é amigo de Israel. Né? O brasileiro tem uma miscigenação racial absurdamente grande. Então, o brasileiro pode ter uma aparência oriental, uma aparência africana, uma aparência norte-americana, uma aparência germânica. Né? Então, assim, e o brasileiro é conhecido pela criatividade. Então,
e também é um povo que é dos que mais horas trabalham. Então, assim, as empresas estrangeiras gostam muito de brasileiros, tá? O visto, essas coisas não é um problema, não é uma dificuldade, para ser sincero, tá? Só para dizer aí, o Área 31, né, de BH também está marcando presença aí, obrigado aos Hackerspaces, tá? A tudo mais. E, bom, Balessa, quer fazer mais alguns comentários aí de finalização? Assim, eu acho que em relação a tudo que a gente falou, né, foi para um primeiro debate, para um primeiro teste que a gente está fazendo também foi muito legal, né, poder falar, poder dar opinião, né, que a gente tem e de repente compartilhar um pouco da experiência que a gente tem, tanto com evento, tanto com contatos, tanto com carreira. E assim, eu acho que na verdade o que a pessoa tem que buscar mesmo é se aprofundar, fazer aquilo lá que ela gosta, que é aquilo lá que ela vai se dedicar para fazer, né? Assim, eu acho que essa questão de segurança, e tem alguma segurança que é muito prazerosa trabalhar, né? Assim, desde a parte de teste de intrusão, que na verdade, né, o pessoal que gosta, né, o que já fez, sabe que dá aquela adrenalina, na verdade, quando você consegue, né, ganhar acesso a um sistema, né, explorar alguma falha, enfim, ter algum resultado legal, né? E essa parte de pesquisa de bugs também, quando você consegue encontrar um problema, consegue explorar, de repente fazer um exploit funcionar que não estava funcionando, você conseguiu descobrir o pulo do gato para conseguir fazer o negócio funcionar. Então, assim, eu acho que só tem que focar no que ela gosta mesmo, que ela vai conseguir se dedicar bastante para estudar e para se manter no topo da área, né? Porque, assim, a área de segurança a gente vê que é um negócio muito difícil, né? Em 2003, quando a gente tinha empresa, não se falava de IPS, né? Assim, a gente tentou trazer um software de IDS na época que acabou, o mercado não comprava, né? Então, assim, a gente, né, nessa evolução de 10 anos, né? Assim, 10 anos em segurança mudou muita coisa, né? Assim, questões de técnicas novas, de meios de exploração novo, de ameaças novas. Então, assim, a pessoa tem que estar sempre estudando. Né? Eu acho que se a pessoa não estiver fazendo o que ela gosta, ela não vai conseguir estudar o suficiente para ter um conhecimento, para ter um reconhecimento bem e conseguir, na verdade, atingir os objetivos profissionais e pessoais até mesmo dela. Perfeito. Concordo plenamente, Valessa. Acho que faça porque você gosta e o dinheiro vai ser uma consequência, tá? Obviamente, uma dica que eu sempre dou para as pessoas, tá, pessoal? Procura alguém para ser o seu mentor, tá? Não há vergonha nenhuma você pedir para uma pessoa ser seu mentor. Na verdade, as pessoas, em geral, gostam disso, tá? Elas se sentem lisonjeadas, porque a partir do momento que alguém se torna seu mentor, é porque, literalmente, você respeita a opinião dessa pessoa, né? E tirem essas dúvidas. Não há vergonha nenhuma de tirar dúvidas, de fazer perguntas sobre carreira, de consultar pessoas sobre sua carreira, tá? Eu tenho mentores, tá? Tenho pessoas que são as pessoas que, quando eu tenho uma dúvida na minha carreira, eu vou, pergunto, e acho que todo mundo deveria fazer uma coisa desse tipo, tá? Para encerrar aqui, pessoal, só gostaria de dizer que, assim, ó, o vídeo desse Hangout nós vamos deixar disponibilizado no YouTube, tá? Vai ficar salvo, ou seja, se vocês querem recomendar para amigos, teve dificuldade, gostaria de reouvir alguma parte, etc., fiquem à vontade, tá? Podem mandar... Chegou só no final? Como? Como, Vanessa? Chegou só no finalzinho. Chegou só no final, eu vi que ficou gente de fora, tá? Pelo visto, o limite que o Google disse que tinha de 100 pessoas conectadas parece ser verdadeiro, porque toda hora batia nos 99, caía para 98, voltava para 99, porque tinha gente que não estava conseguindo assistir. Então, algumas pessoas devem ter cortado bastante. Vai estar disponível no YouTube para ver. E no próximo a gente vai saber disso. Então, a gente conseguiu experimentar que existe mesmo esse limite. Pra ser sério, eu achava que não tinha, porque como está no YouTube, eu imaginei que todo mundo poderia conectar ao mesmo tempo. Muito obrigado mesmo pelas perguntas. A gente não respondeu algumas, ficou algumas perguntas de fora. A gente tentou responder todas, mas a gente estava literalmente sendo fludado, mesmo com toda a ajuda da Laila. Obrigado aí, Laila. Quem quiser pode mandar essas perguntas adicionais para a gente por e-mail, que a gente vai responder, tá? A gente faz questão de deixar para o próximo. Atual, né? E também, ou deixar para o próximo, sem dúvida alguma. Nada impede que o próximo seja de um tema totalmente diferente e você traga perguntas desse primeiro Hangout aqui. A gente promete não ficar bravo se o Galeno também não ficar, né? Pessoal, só um comentário, tá? Alguns anúncios sobre H2HC, tá? Então, o H2HC vai acontecer de novo, vocês já devem ter visto, a gente já anunciou. Tem várias novidades para esse ano.
Então, uma novidade que eu já falei aqui foi o Capture the Flag sendo organizado pelo Facebook. Uma outra novidade é que a gente vai fazer o H2HC University. Então, a ideia do H2HC University são... o segundo track da H2HC vão ser de palestras para pessoas que estão começando na carreira, que têm interesse em aprender informações mais básicas na carreira. Então, nós vamos fazer isso, tá? Nós decidimos, na verdade, é uma ideia que o Balestra tinha já há alguns anos. Eu era contra, né, Balestra? Eu fui a favor de trazer websites para dentro do H2HC, ao invés de fazer um evento para pessoas que estão começando. O Balestra conseguiu me convencer, então a gente mudou, ao invés de ser websites, nós vamos fazer o H2HC University, tá? Que vai ser um evento diferenciado aí para o público que está começando, né? Nós temos a revista da H2HC, que está sendo lançada aí trimestral, que nós conseguimos finalmente ter um time técnico de revisão, então a gente consegue lançar as revistas trimestrais. Queria aproveitar e agradecer ao time técnico, né? Então a gente tem o Jordan Bonagura, o Igor Parreira, o Marcelo Fleury e o Gabriel Negreira no time técnico, e a Amanda, né, que faz essa parte visual da revista da H2HC. Quem não baixou a revista é gratuita, né? h2hc.com.br/revista. Não podia ser mais fácil do que isso para você baixar aí as revistas, né? Os sorteios vão ser realizados com todo mundo que enviou as perguntas. Na verdade, os sorteios vão ser feitos no fim de semana aí, tá? Porque, na verdade, a gente não tinha como fazer o sorteio ao mesmo tempo que estava lidando com as perguntas, mas fiquem tranquilos que o sorteio vai ser realizado e os brindes aí prometidos vão ser enviados. E, galera, sigam nas redes sociais, ajuda a divulgar o evento é para todo mundo. O evento não é nosso, esquece, o H2HC não tem dono, o H2HC é da comunidade, tá? Façam acontecer, porque é importante, a gente precisa do apoio de vocês. Beleza. Valeu, muito meu caro. Obrigado. Grande abraço aí a todos. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau.